Muito bom, pessoal. Agora chegamos ao livro de Naum, um livro quase que esquecido, muito difícil. Para dizer a verdade, eu não me lembro de ter ouvido nenhuma mensagem na minha vida a respeito do livro do profeta Naum. Bom, quem prega a Bíblia livro por livro já deve ter estudado isso, ou quem estuda nas classes de escola dominical, por exemplo, ou no seu grupo pequeno, vai ter passado por lá. Mas uma pregação sobre o livro de Naum, eu não me lembro de ter escrito, ouvido ou feito. De qualquer maneira, o livro de Naum é espetacular e muito interessante para nos mostrar quem é que está de verdade no comando. As pessoas acham que Deus não tem nada a ver com o mundo, não é? Quem comanda as coisas aqui no mundo são os políticos, os reis, os poderosos, os governantes ou aqueles que têm dinheiro, seja lá quem for. Tem gente que acha que até o diabo que manda no mundo. O fato é que o livro de Naum mostra que Deus está totalmente interessado e participando dos eventos que acontecem aqui. Curiosamente, se você já acompanhou aí a leitura da Bíblia, há poucos dias você leu o livro de Jonas. O livro de Jonas também foi escrito para narrar uma missão evangelística, vamos chamar assim, que o profeta Jonas teve que fazer até Nínive, a capital da Assíria. Naquela ocasião, e lembre que a Assíria é naquele momento uma potência, né, um império mundial, uma potência mundial, não tem nada a ver com Israel, do ponto de vista assim, não é um povo ligado a Israel, eles vão oprimir Israel daqui a pouco, mas quando Jonas vai lá e entrega aquela mensagem, Deus está mostrando que a mensagem que Deus tem e a sua revelação é para todo mundo, não é só para Israel. Bom, o que aconteceu naquela época? O que aconteceu naquela época foi que Nínive se arrependeu. O rei, inclusive, foi mais eloquente na sua pregação, até mesmo do que o profeta Jonas. E o povo atendeu ao apelo da pregação de Jonas e do rei de Nínive e se converteu. E porque ele se converteu, Nínive não foi subvertida, não foi destruída. Inclusive, Jonas ficou muito bravo com isso. É o primeiro caso da história de um pregador que não queria que as pessoas se convertessem com a sua pregação. Bom, mas o tempo passou. E nós vamos encontrar agora Naum pregando novamente para Nínive, mas agora a história é diferente. Então vamos dar uma olhadinha no contexto histórico do profeta Naum. Nós vamos chamar Naum o Senhor é quem manda, que é aquilo que a gente já falou, a grandeza, a soberania de Deus está muito explícita nesse profeta. Bom, o pano de fundo histórico é o seguinte: embora ele seja um profeta do sul, a sua mensagem, pelo menos a registrada no livro, é contra os assírios, é contra Nínive. E ele viveu mais ou menos 100 anos, um século depois de Jonas. Então, Jonas pregou, houve aquele reavivamento, mas 100 anos depois as coisas estão novamente muito complicadas para Nínive. Eles voltaram à idolatria, ao paganismo e à violência, e aí então Deus vai tomar uma medida muito séria contra eles. Nessa altura, quando Naum prega, a Assíria já havia conquistado o Reino do Norte, já não tinha mais o Reino do Norte e o do Sul, só tinha o Reino do Sul. Por isso que nós dissemos que ele era um profeta do Sul. E a Assíria já tinha, portanto, conquistado Samaria. Agora, vamos dar uma olhada na mensagem. São três capítulos curtos, mas assim explosivos, né? Uma mensagem bem forte, bem contundente a respeito de quem Deus é. Então nós vamos encontrar aqui, nesses três capítulos. Primeiro, Deus ordena o juízo, porque ele tem o direito de fazer isso. O capítulo 1 é uma declaração majestosa da grandeza, da majestade, da soberania de um Deus todo-poderoso. Então Deus ordena o juízo. Depois, no capítulo 2, Deus anuncia o juízo. Ele vai dizer o que vai acontecer com o povo da Assíria. E no terceiro capítulo ele justifica o juízo. Não é justifica no sentido que tem que se explicar. Mas o que a gente quer dizer aqui, havia motivos mais do que justificáveis para o juízo vir contra a Babilônia. Esse livro tão curtinho, mas tão impactante, deveria ser mais lido por nós e mais observados por nós. Nós cremos num Deus, um Deus que é Deus sobre todo mundo. É verdade que a maioria das pessoas não se submete ao senhorio desse Deus. Não se importa com o que ele fala, não vive de acordo com o que ele quer. Isso não significa que Deus não é o Deus deles, ou que Deus não tenha o direito e a soberania sobre tudo e sobre todos. O livro de Naum é bem importante para a gente perceber isso. E também para perceber que não é o poderio bélico, militar, econômico e filosófico, intelectual das nações que os torna alguma coisa independente.
eles continuam debaixo da mão de Deus e deveriam reconhecer isso. Então, bora ler o livro de Naum.